Mais uma entrevista aqui nas autárquicas 2017, são inúmeros os candidatos, uma mulher em Castro Marim a candidatar-se pelo Partido Socialista, portanto a cabeça de lista, Célia Brito, que não sendo novidade estar em campanha e a lutar pelo poder da parte do Partido Socialista em Castro Marim, é de facto uma novidade ser a cabeça de lista. Para quem não nos conhece, ou quem ainda não sabe muito bem quem é a Célia Brito, quem é Célia? A Célia Brito é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, com muita vontade, com muita garra. Tenho 48 anos, sou casada, tenho 2 filhos, uma filha com 22 anos, um com 14, feitos há pouco. Tenho trabalhado, sou enfermeira especialista em saúde na comunidade, portanto fiz essa vertente. Trabalhei em Vila Real de Santo António, mas já estou há 25 anos a trabalhar no Centro de Saúde de Castro Marim, é uma vida dedicada à população, conhecedora de todo este concelho. Posso-vos dizer, e as pessoas também, a maior parte conhecem, que conheço cada casa, cada monte, cada pessoa, consigo situar a pessoa àquela casa, à sua realidade, às suas necessidades. Portanto, todos estes anos trabalhei não só a nível da comunidade, no apoio domiciliário, mas também no Centro de Saúde. Também trabalhei noutra vertente, que foi uma vertente que sempre me deu muito prazer e com a qual eu também me identifico, que era a área da educação. Trabalhei em saúde escolar durante muitos anos, com muitos projetos, com muita atividade e foi sem dúvida na minha vida profissional uma situação que eu, por motivos de carreira, tive que deixar. E fiquei a sentir muita falta desse contato com a escola, com os alunos, com os professores, com a comunidade escolar. Mas pronto, tenho estado sempre presente na vida pessoal aqui em Castro Marim, porque resido em altura no concelho, e também na vida profissional e política, porque como sabem também fui presidente da Junta de Freguesia de Castro Marim. O meu crescimento tem tudo a ver com um crescimento gradual, não foi algo que surgiu espontâneo, momentâneo, foi algo que foi uma construção plena, um crescimento pleno, enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto política neste conceito. No seu discurso de apresentação pública aqui na Praça 1º de Maio, em Castro Marim, referiu que, e já por várias vezes referiu, mas efetivamente nesse momento também e com um grande regozijo pessoal, que foi unânime a escolha de Célia Brito para candidata à cabeça de lista à Câmara Municipal. Essa unanimidade, de alguma forma, trouxe-lhe confiança, segurança acrescidas àquilo que já era a sua postura na política? Muito, muito mesmo. Tudo parte de uma construção da pessoa, da política. Desde há 8 anos que eu tenho sido aliciada, no bom termo da palavra, para encabeçar uma lista à Câmara. Sempre achei que não era a altura certa, porque eu na vida há momentos para tudo. E sem o apoio familiar, que é das situações que eu mais prezo, e se eu estou nesta caminhada política, e se eu encabecei esta lista e sou candidata à Câmara Municipal de Castro Marim, tem todo um suporte familiar, senão eu não estava cá. Há 8 anos não tinha, a minha estrutura familiar tinha os filhos ainda muito pequenos, não tinha uma estrutura familiar para dizer sim, é este o momento. E nessa altura em que fui convidada disse não. Para a Câmara Municipal não é o meu momento, não tenho o crescimento nem o conhecimento para tal, agora contam comigo para ser candidata à Junta de Freguesia de Castro Marim, e isso aconteceu. Depois, há 4 anos, apoiei e voltava a apoiar o nosso candidato, apesar de não ter sido vencedor nas últimas eleições autárquicas, em 2013. Sendo que a diferença não foi imensa, não é? Mas não, foi 160 e poucos votos, se não estou em erro. É uma boa candidatura, considera que foi também? Foi uma excelente candidatura, uma excelente candidatura. Não só pela candidatura em si, mas pela uma amizade que se estabeleceu e que vai ficar para o longo da vida. E na política eu costumo dizer, há quem diga que se ganha muitos opositores, muitos inimigos, eu não concordo. Temos os nossos adversários políticos, mas eu tenho ganho imensos amigos. Depois foi uma situação nunca acontecida em Castro Marim, no Partido Socialista de Castro Marim, unanimidade na votação. Portanto, a Comissão Política Conselhia, em voto secreto, atribui unanimidade a esta candidatura. Portanto, à Célia Brito enquanto candidata. Sempre apoiada a nível regional, sempre foi a primeira escolha, e já tem sido, já há 8 anos era a primeira escolha do Partido Socialista Regional,
E manteve-se a escolha, e a nível nacional, portanto, outra situação não seria, era expectável, e foi sempre, portanto, tudo isto dá-nos uma confiança, e temos dado, a mim pessoalmente, uma confiança que eu não poderia dizer que não, sendo uma escolha, e porque chegou o momento certo, porque eu sinto-me capacitada para abraçar este projeto, para abraçar o projeto de melhorar e desenvolver Castro Marinho. Por isso aceitei e com grande confiança, não só pela parte política, mas pela própria comunidade, pelos castromarinenses, que desde há alguns anos que vêm incutindo também que tinha que ser candidata e que tinha que me candidatar, e esta aposta, e porque não eu. E chegou o momento, nada acontece por acaso. Acho que na vida tudo tem o seu momento. E este é o meu momento. E há uma hashtag, lema, slogan, que é tudo o mesmo hoje em dia, com estas novas tecnologias aplicadas às várias comunicações, que é os Crescemos Juntos. Não é? O Crescemos Juntos é o lema de vida, é de facto uma realidade, foi esse crescimento contínuo e conjunto que permitiu chegar até aqui. Ao longo de 8 anos, a quererem que seja a Presidente de Câmara, e hoje sendo então esse o desafio natural, não só há 8, mas há algum tempo que vem acompanhando, há mais tempo aliás, que vem acompanhando o crescimento de Castro Marinho. O que é que trará de novo esta sua candidatura? Que linhas gerais pretende apresentar em campanha? Porque nós saímos com esta entrevista em plena campanha. Vai apresentar em campanha que linhas gerais para o Concelho de Castro Marinho? Portanto, conhecendo a realidade do Concelho, e Crescemos Juntos é muito mais do que uma pessoa, é uma equipa. É uma equipa de homens e mulheres num projeto comum, um projeto partilhado. Dizer também que este projeto foi discutido, nada sai para a rua sem haver uma partilha entre todos. Portanto, de várias áreas, nós somos uma equipa de várias áreas, temos pessoas normais, pessoas do povo, pessoas normais, e isso é que enriquece uma campanha, e isso é que tem enriquecido este projeto e o nosso projeto para Castro Marinho. O Crescemos Juntos, como eu disse, é muito mais do que um projeto. É o empenho, é a dedicação de queremos fazer um desenvolvimento sustentado. E quais são as diretrizes e, se calhar, os pilares que é importante transmitir? Os pilares são assentes em vários. Há uma situação que nós temos que rever e é prioritário para o Concelho, que é o PDM, é o Plano Diretor Municipal. Portanto, esse plano é fundamental. Se não estou em erro, foi em 1991 que foi elaborado o plano, que veio ser aprovado e homologado em 1994, e até à presente data não foi revisto. E que constrangimentos trouxe essa falta de revisão do PDM? Essencialmente desenvolvimento do Concelho. E quando eu falo em desenvolvimento do Concelho, não estou a pensar na parte imobiliária só. Estou a pensar nas famílias, estou a pensar, vimos em conta as necessidades das famílias. E porquê? Porque com a não revisão do PDM, do Plano Diretor Municipal, aconteceu que estagnámos este Concelho, na minha opinião e na nossa opinião, ficou estagnado. Não demos a oportunidade a que este Concelho evoluísse em situações até muito simples, porque muitas vezes, e a causa também da desertificação, e fala-se tanto na desertificação, e este PDM bloqueou precisamente incentivou essa desertificação, porque filhos que queriam construir as suas casas e residir aqui no Concelho, não conseguiram, porque o PDM simplesmente não permitia, legalmente não era possível fazer. Portanto, é urgente rever esse PDM? É urgente, é prioritário. A maior parte dos concelhos do Algarve já o reveram e nós continuamos nesta paragem. Isto foi como asfixiar, acho que Castro Marinho foi asfixiado por não se ter mexido há 23 anos no PDM. Mas um crescimento, claro que nós temos que pensar que o PDM não pode abranger tudo, tem que ser um crescimento controlado, porque senão ficaríamos sem as características deste Concelho. As características não são rurais, as características de sol e mar que nós temos também, isso tem que ser tudo acautelado. Mas gostava de ver com essa revisão, se o PS ganhar então a Câmara é uma das prioridades, o que é que gostava de ver então nascer em Castro Marinho? Mais habitação? Mais gente onde, por exemplo? Mais casas onde? Mais casas onde? Em todo o Concelho. Eu acho que não podemos só nos centrar em Castro Marinho, em altura, temos que pensar também na serra e na fixação das pessoas, que é fundamental. Mas, essencialmente, que
cresça, porque não podemos continuar a ter o protagonismo da Câmara. E eu vejo a política assim. Os protagonistas são as pessoas, são os castro-marinenses, não tem que ser o Presidente da Câmara nem o Executivo. São todos, é as associações, é a empresa municipal, é aqui a Associação Odiana, são todos os protagonistas, não tem que ser, nós temos que ser proativos. Ajudar a que se desenvolva as associações, colaborar com as juntas de freguesia, dar mais competências à empresa municipal, que infelizmente nestes últimos anos foi, quanto a mim, um pouco esquecida, e sabem perfeitamente que nós fomos, o PS há 4 anos foi muito acusado e passou para a opinião pública que se nós ganhássemos encerraríamos a empresa, deixaríamos de fazer o transporte das pessoas, quer dizer, são mitos que foram passados e que alguns até conseguiram chegar infelizmente às pessoas e nós não conseguimos desmistificar, mas que neste momento isso está ultrapassado. Portanto, com a Célia não há uma mudança de opinião em relação à empresa, há sim uma continuidade, uma linha de pensamento do que já vinha por trás. Nunca houve intenção do PS de encerrar a empresa municipal. Nunca. Isso estaria sempre fora do contexto, estaria sempre fora das minhas linhas estratégicas. Pelo contrário, eu penso que a empresa municipal tem a sua autonomia que deve ser mantida, uma autonomia de gestão e até ganhar uma autonomia financeira, que aí a Câmara pode ser um parceiro nessa situação, ter as suas linhas, ter o seu programa. Eu acho que tem que ser dado mais competências. Neste momento é fundamental dar mais competências à empresa municipal. Porque só assim é que nós conseguimos desenvolver. Através da empresa também conseguimos desenvolver não só o Conselho, mas também conseguimos desenvolver a atividade da Câmara para as pessoas, no encontro das pessoas. Portanto, essa será sempre uma linha. E em relação a outra questão que lembrei-me logo de início, mas que é importante eu publicamente dizer e lamentar. Para já agradecer o convite feito, porque eu acho que esta é uma nova experiência, é uma experiência diferente e obrigada pelo convite também, que potencializa não a todos os eleitores infelizmente, do Jornal do Baixo Guadiana, mas deixar aqui a minha lamentação, o meu lamento, face à extinção que eu assumo temporária, porque comigo o Jornal do Baixo Guadiana vai voltar em suporte de papel, junto dos nossos parceiros, Alcotim, Conselho de Alcotim, Vila Real de Santo António, quem venham a ser os intervenientes, será o meu papel decisivo e vai ser persuasivo, que volte o Jornal do Baixo Guadiana em papel, em suporte de papel, porque era com muito prazer que eu via num cafezinho das Fornazinhas os nossos eleitores a lerem, porque liam, porque não era só informativo, era cultura. E é isso que nós temos que agarrar, são estes pequenos momentos de cultura, informativos, que fazem valorizar um concelho e que dão alento às pessoas também do interior. Portanto, considera também a desenvolvimento a partir da informação? Da informação, tal e qual. Essa também vai ser uma área também de desenvolvimento. E depois temos todas, porque assim, a minha área específica é a saúde e a intervenção social, sempre foi. Que são bases também numa sociedade democrática e que vai valorizar, é isso? Sim, e com medidas igualitárias para todos, com medidas de intervenção. Sabe que custa muito quando se fala em Castro Marim e quando às vezes, de uma forma para mim negativa, e é muito negativa, é a forma de considerar as pessoas desfavorecidas os coitadinhos. Não tem que ser os coitadinhos numa sociedade. Tem que ser ir de encontro, e esse é o nosso papel enquanto autarca, será o meu papel enquanto Presidente da Câmara também, porque esse vai ser um valor que vai ficar para mim. O do Serviço Social é um valor que eu vou agarrar. É um valor que eu tenho vindo a trabalhar há 4 anos. Com o Regulamento Municipal da Ação Social, no qual tenho estado a trabalhar. O regulamento está, posso-vos dizer que o regulamento está pronto, que foi numa primeira fase, no primeiro ano de mandato do atual Sr. Presidente da Câmara, foi apresentado. Infelizmente, portanto, foi chumbado, pronto, legitimamente, provavelmente foi chumbado. Mas esse regulamento social tem vindo sempre a ser trabalhado por mim e pela equipa. Inovaria a nível social no Conselho? O que é que mais preocupa? O que me preocupa, primeiro, nós tínhamos logo uma abrangência que era o incentivo aos jovens. O incentivo aos jovens, universitários, e não só, todo o acompanhamento educacional dos jovens, haver incentivos e haver apoio. Depois, um incentivo à natalidade, não é um subsídio de natalidade,
é um incentivo à natalidade para todos. Eu não estou preocupada, enquanto futura Presidente da Câmara, que o há, porque fixou aqui, mas tem um rendimento elevado, não tem que não usufrua desse incentivo. E muitas vezes por 5 euros, que acontece, lamentavelmente, tem acontecido nestes últimos anos. E se nós verificarmos, no último ano, 2 crianças tiveram incentivo à natalidade. Nasceram muitas crianças e algumas até foram para o concelho vizinho. Portanto, o nosso incentivo à natalidade prima durante 3 anos, com comprovado, residência no concelho, é evidente, um incentivo prolongado durante os primeiros 3 anos, porque é nesta fase que as crianças precisam mais apoios, que os pais, e nós estamos a falar na família desfavorecida, porque hoje em dia em Castro Marinho temos imensa classe média, e essa classe média tem sido prejudicada ao longo dos anos, através dos impostos, porque é efetivamente quem paga os impostos e é quem cada vez tem menos usufruto da nossa comunidade e daquilo que nós podemos dar. Depois, no regulamento social, eu acho que há uma situação, portanto, o cartão do idoso tem que ser revisto. Tem que ser visto precisamente pela mesma medida, contimedida da forma como é calculado o rendimento per capita, de apoio ao idoso em si. Porque há uma situação que é muito necessária, e eu abracei esse projeto, que é o apoio às consultas. E nós estamos a falar, ir às consultas a FAR, ir às consultas, nós estamos a falar só no apoio económico, não é esse o apoio. Para mim é muito mais importante o apoio do acompanhamento. Portanto, a parte logística, recurso humano, acompanhamento. Porque aquilo que nós sentimos, e aquilo que eu sinto na prática, é que as pessoas até pagavam esse serviço. E do acompanhamento que temos feito e naquilo que temos ouvido as pessoas na Serra, há pessoas que não podem usufruir desse serviço porque excede um pouco o rendimento familiar. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é que essas pessoas precisavam de um acompanhamento porque não sabem como ir às consultas e muitas vezes não vão. São pequenas coisas que fazem a diferença de quem quer gerir este conceito. E já falou aqui 2 polos, não é? A juventude e a terceira idade, sendo, como ainda há pouco referiu, também a desertificação uma preocupação. E o êxodo também dos jovens, não é? Portanto, chegam a uma certa altura e é mãe de uma jovem de 22 anos, não é? Portanto, conhece bem essa realidade, não querendo personalizar, mas de facto os jovens chegam a uma certa altura e têm até que sair, faz-lhes bem sair, conhecer outro mundo, para depois voltar com outras ferramentas de conhecimento. Mas querer que eles regressem ou fazer com que vão, mas que fiquem com saudades e com uma grande vontade de se fixar na sua terra, aqui em Castro Marinho, tendo em conta a falta de emprego, não é? Não quer dizer que às vezes o encontrem na grande cidade, mas desde logo há aqui uma fatalidade, não há emprego, ou há pouco. Por exemplo, como é que acha que seria um caminho para que os jovens não saíssem de Castro Marinho? Para os jovens não saírem de Castro Marinho, primeiro é preciso acreditarem que vale a pena apostar em Castro Marinho. Eu acho que é por aí. Que sintam prazer em viver em Castro Marinho, em dizer eu sou castro-marinense. Era isso que eu gostava de ouvir os jovens e era isso essencialmente que eu gostava de ouvir da boca dos meus filhos. Mas só conseguimos com uma estratégia, planeamento e estratégia. Isso é fundamental. E delinear linhas estratégicas para o concelho. Nós temos uma frente de mar de altura, temos um potencial em toda a costa do concelho, não só na Serra, porque temos também a aposta do turismo rural, que eu acho que é a via. O turismo é a via para desenvolvimento também, para fixar os nossos jovens, para termos o trabalho durante o ano todo, não é o trabalho sazonal. Temos que deixar de criar esse estigma do trabalho sazonal e depois os outros meses não há, por isso os jovens saem, por isso os jovens até licenciados não encontram a sua verdadeira aptidão para estar neste concelho. Portanto, temos que ter uma estratégia também de aposta no turismo, essencialmente. Temos uma frente de mar em altura excelente, que essa tem que haver uma intervenção tem que se abrir também as portas aos empresários. Gostava de ver uma requalificação de altura, acho necessária essa requalificação? Eu acho prioritária. Frente mar, Rua da Lagoa, mas tudo concertado com as pessoas. Porque isto dizermos, vamos ouvir os castro-marinenses, e isto ouve-se muito, nós estamos a ouvir os castro-marinenses, eu já ouço os castro-marinenses há 25 anos, eu sei o que é que os castro-marinenses pretendem para o seu concelho, quer na Serra, quer em altura. Agora não basta só ouvir, basta ouvir, mas fazer, e é isso é que tem sido
quanto a mim, o problema deste Conselho é que ouve-se muito e depois chega a altura de darmos o passo e o passo não se dá. E passa um ano e continuamos na mesma. Portanto, tem que haver uma estratégia e planeamento concertada. E a altura pode ser, em termos de turismo, sol e mar, uma aposta. Uma aposta de abrir as portas para os empresários. Felizmente que a nossa economia, a nível nacional, está a melhorar. Talvez não era como nós queríamos, mas está a melhorar e se nota-se e notou-se este ano no verão em altura. Mas temos que estar no turismo de qualidade em altura. E o turismo de qualidade em altura não passa por fazer uma estação de autocaravanismo no meio de 2 aldeamentos numa zona legalmente duvidosa, porque é uma zona agrícola, agrícola nacional. Portanto, não passa por aí, passa por uma estratégia do Conselho. Mas quando refere o turismo no ano inteiro, também privilegia o autocaravanismo? Também não podemos deixar de pensar que é fundamental também, porque é o turismo da natureza, o autocaravanismo. Agora, no sítio certo, no local certo. Portanto, para si o local escolhido atualmente pelo Executivo não é... Eu votei contra enquanto vereadora da oposição na Câmara. Esse local, precisamente porque não acredito no local, acho que não é a melhor escolha, não traz qualidade à altura, não abre as portas ao turismo de qualidade que também nós pretendemos. E o mesmo se passa com Castro Marim. O autocaravanismo desgovernado aqui que está a acontecer em Castro Marim. O nosso cartão de visita na entrada de Castro Marim. E ter em conta que o autocaravanismo é um fenómeno crescente, não é? Crescente e que tem toda a legitimidade porque o autocaravanismo é crescente e os autocaravanistas não põem em causa o facto de pagarem. Desde que lhes criem condições, eles estão lá. Eles vão, até há bem pouco tempo na televisão isso foi expresso. E se nós formos à altura, os autocaravanistas são os primeiros a dizer nós não temos condições, nós estamos aqui mas não temos condições. E tem que se criar condições para trazer também mais essa faixa do turismo. E na Serra, e ficaríamos aqui a falar da altura porque há muitos pontos, mas para abarcarmos também a zona de Serra, onde a praia não chega, mas que há potencial económico, o que é que veria de inovação para o desenvolvimento económico do Conselho da Serra? Eu vejo também a aposta no turismo rural, na requalificação. E há aqui uma problemática que tem sido uma bandeira de campanha, na qual eu sou contra. Não estou contra a praia fluvial em Aldeite. Estou contra e tenho estado contra e vou sempre manter-me contra a localização. Não é a melhor escolha. Estamos a falar em mais de €500 mil numa escolha que, quanto a mim, vai aniquilar a aldeia de Aldeite. E é lamentável. Ou seja, vai desviar exatamente para o outro lado. Com uma perigosidade enorme, porque portanto, os acessos, portanto, estamos a falar que temos que movimentar toda aquela linha de acessibilidade, requalificar essa zona, estamos a falar de uma inclinação incrível que só com plataformas em que, como todos nós sabemos, há anos que chove, há anos que não chove, isso reflete-se também na possibilidade de plataforma e nos gastos e nos custos, e esquecemos mais uma vez os nossos castro-marinenses, as pessoas de Aldeite. Porque um projeto deste nível, e não está em causa €1 milhão, está em causa é que com esse €1 milhão conseguíamos relocalizar a praia fluvial, onde são feitas, para as pessoas saberem, as festas do 1º de Maio, onde requalificar todo aquele espaço, potencializar as casas degradadas precisamente para turismo rural, fomentar o turismo rural numa aldeia que para mim tem todo o cabimento de ser uma aldeia, como já se tem falado, muita aldeia florida, tem todo o cabimento, tem todo o enquadramento. Eu acho que Aldeite é uma aldeia lindíssima, mas que tem que ser requalificada. Portanto, quer os arruamentos, quer as casas degradadas, como eu disse, o espaço de lazer, que deve ser efetivamente uma piscina. Eu não chamo praia fluvial, porque o tema é piscina fluvial. A praia fluvial para campanha tem outro impacto. Mas o que nós estamos a falar, e no outro lado também, a proposta é de uma piscina com plataforma. Portanto, isso é possível. Pois quando eu sou confrontada com os problemas das descargas de água, eu sinceramente acho que não tem sido feito nestes últimos anos qualquer diligência no sentido de se trabalhar com as instituições próprias na matéria, porque todos nós estaríamos a ganhar. Portanto, isso é possível. Conseguiríamos uma requalificação global
com se calhar ainda menos dinheiro gasto e uma requalificação para a serra. Portanto, está de acordo com uma inovação a nível de piscina fluvial, não o projeto existente a nível de localização, algo mais dentro de Odileite, da aldeia, e acredita que seria um pilar para movimentar economicamente aquela localidade. A economia local e desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento e fixação. Tenho a certeza que com aquela aldeia requalificada há mais fixação, há fixação de jovens. Estamos a falar numa acessibilidade que estamos a quilómetros, mas que é uma acessibilidade possível e para os jovens também é. Agora temos que dar as condições para as pessoas fixarem. E isso numa abrangência muito maior, porque falarmos de praia só em termos de praia, não, isso nunca seria prioridade. Podemos elencar, e porque já está candidatada, há uma candidatura, aproveitar efetivamente o fundo dessa candidatura, mas fazer numa dinâmica muito mais abrangente. E eu espero conseguir travar a tempo, ganhando, toda essa dinâmica, eu penso que sim. Penso que é possível reverter, tenho toda a confiança que é possível reverter para outra situação que vai de encontro às necessidades e vai de encontro àquilo que as pessoas querem ao Odileite. É isso que nós temos que ouvir, mas temos que saber, politicamente, há decisões que têm que ser tomadas. Portanto, e essas decisões passam para ouvir as pessoas, mas pelo fazer, pelo empenho e pelo fazer. E Azinhal, ali ao lado, outra freguesia, que panorama encontra, que projetos? Projetos. Assim, nós temos equipamentos em todo o concelho com os quais podia estar de acordo ou não, não importa. O que está para trás, o que foi feito, concordando ou não, não é isso que me importa. O que me importa é olhar para o futuro. E olhar uma posição para o futuro construtiva. Portanto, há equipamentos que estão feitos, agora temos é que dinamizá-los. Fala, por exemplo, do pavilhão multiusos do pavilhão multiusos no Azinhal, perfeitamente. Temos é que arranjar a forma de dinamizá-lo ao longo do ano. Não sirva apenas Terra de Maio e tenha a cajaria permanente. Considera que é possível dinamizar melhor aquele lugar? Eu penso que sim. Não só a nível cultural, mas também sendo como um polo formativo. Era importante e vejo num conceito, numa dinâmica muito abrangente. E aqui, a Odiana, enquanto associação do Baixo Odiana, pode ser um polo dinamizador precisamente do Centro de Multiusos do Azinhal. Consigo ver essa parceria e os projetos surgirem dos 3 concelhos para ali, para o Azinhal, para a dinamização do Centro de Multiusos do Azinhal, com a área até formativa, que eu acho que é um espaço excelente para colocarmos lá, até com o intercâmbio com a Universidade do Algarve, isto tudo é possível quando há vontade. Exatamente, e nós temos uma pessoa, felizmente, que é a pessoa que vai comigo é número 2, que é o engenheiro Mário Dias, que é uma pessoa do mundo rural, uma pessoa que tem estado na Direção Regional da Agricultura, é uma pessoa com muito saber estar no conhecimento das gentes, da serra, com muitos conhecimentos técnicos e com uma abrangência de projetos enormes e que vai-nos abrir muitas portas e vamos trabalhar em conjunto com pessoas técnicas com conhecimento na área. Por isso esta equipa tão multifacetada. Eu na área da saúde social, o engenheiro Mário na parte técnica, na parte do conhecimento rural, na parte dos projetos, na parte de trazer novidade e inovação mesmo na área da agricultura e nos nossos produtos endógenos. Portanto, das conversas que têm tido a equipa, há aí uma grande esperança de voltar ao setor produtivo a partir da terra. A terra ainda pode dar muito? Muito pode, e podemos apostar não só na parte mais idosa, na recolha dos seus produtos, na promoção dos produtos, mas também nos jovens. E essa capacidade o Mário tem, e esta equipa tem, de conseguir nesse setor, com a inovação. Inovação também é isso, criatividade é isso, é com aquilo que temos, conseguimos fazer mais e melhor. Isso também faz parte de todo um projeto conjunto. E depois o Pedro Tavares, na área da educação, também vai dar um contributo fantástico e excelente também para essa área, na articulação de escola, todos estes polos, porque não podemos ver um conceito dissociado, não podemos estar cada um no seu cantinho a trabalhar, no seu cantinho e está tudo bem e tudo corre bem, porque não há, fazemos aquilo que temos de fazer, mas não vamos mais além. Não é essa a minha visão na política, não é por isso que cá estou, é para com dedicação e empenho de tornar este concelho diferente e melhor.
Indo à sede de concelho, não é? A freguesia de Castro Marim, aqui é visível para qualquer pessoa que vem de fora, nomeadamente essas que têm os olhos mais abertos à chegada. Encontramos aqui um património material muito grande. Temos o forte, temos o castelo, temos o Revelim, temos as salinas, não é? Portanto, há aqui um conjunto. Como é que olha para esta freguesia? Há aqui uma complexidade maior pelo facto da riqueza que se centra tanto nesta freguesia. Exato. Aqui a aposta, eu imagino sempre, e eu tenho viajado imenso e procuro sempre viagens em que consiga ter uma abrangência a nível da parte histórica, porque o património histórico é sempre algo que mexe comigo, de qual eu gosto particularmente. E Castro Marim tem tudo para ser uma vila medieval. Esse é o futuro, na minha opinião, de Castro Marim. Portanto, não serão apenas os dias medievais, mas uma vila medieval. Uma vila medieval. E essa é a minha aposta. Não é um projeto, claro que isso não é um projeto para 4 anos, temos que ter consciência, temos que ser honestos com as pessoas, não podemos prometer, e isso eu nunca o farei. Fazer qualquer promessa no caderno eleitoral e no programa eleitoral que não seja cumprida. Não. O que lá estiver, podem dizer que é um programa redutor, mas aquilo que lá está, aquilo eu garanto-vos que vai ser cumprido, aquilo vai ser feito. E é essa a aposta para 4 anos que eu pretendo. E essa aposta para Castro Marim passa precisamente pelas salinas, por incentivar os nossos produtores e nossos empresários a mais divulgação, e aí vamos ser um agente proativo a trabalhar com os empresários do sal no desenvolvimento do produto e de outras ideias e de outra divulgação que é importante para o concelho também nessa área, na área gastronómica, aproveitar precisamente todo esse elenco para conseguirmos ter outra vertente também de sustentabilidade também para esses empresários, e depois toda a requalificação do património. Eu não posso conceber que o Forte São Sebastião esteja fechado ao público, não consigo. Tem que ser dinamizado, tem que haver uma intervenção. Mas a intervenção é possível porque ele foi intervencionado, teve apoios comunitários e houve uma intervenção, mas tem que estar fechado. Não posso conceber que com 2 polos que nós temos, Castelo e Forte, que são um marco em Castro Marim, que são um marco de visita, que nós que esteja fechado, que não haja dinamização. Tem alguns projetos para o Forte, uns projetos interessantes, muitos deles não virão no programa eleitoral, estão guardados, a 7 chaves para o futuro nos 4 anos, mas vai modificar. Mas o Forte mudará, caso o PS ganhe. O Forte terá outra intervenção. Nós sabemos que o nosso pilar é o Castelo, e aí está à vista. Temos que ter uma intervenção emergente. É emergente fazer uma intervenção no Castelo. Mas pelo que se diz, são muitos milhões para o Castelo. É assim, claro que não podemos fazer tudo, e milhões está fora de questão e as candidaturas está fora de questão. Mas há a intervenção de melhoramentos que podem ser feitas. Gostava de ver. Gostava de ver uma acessibilidade ao Castelo, que eu acho que é fundamental. A acessibilidade ao Castelo, pelo menos. Isso não são milhões. É necessário vontade. E este centro histórico de Castro Marim, como é que olha para ele? Falando numa vila medieval, imaginamos-nos as pessoas a fazer um percurso, não é? Guiado quase pela época medieval. Havia aqui alterações com certeza a fazer nestas ruas. Havia imensas alterações de requalificação, de percurso, mesmo de logística, de suporte logístico. Eu acho que aí a empresa municipal tem uma porta aberta comigo na Câmara para precisamente em conjunto trabalharmos e em conjunto acertarmos precisamente toda essa dinâmica que eu acho que deve estar a cargo da empresa municipal. E o turismo cultural está em voga, a verdade é essa. Acredita no potencial do turismo cultural para Castro Marim? Eu acredito se tivermos oferta. Se tivermos oferta de qualidade, eu acredito. Eu acredito porque nós temos aqui ao lado Espanha, que é um potencial, e não precisamos de estar a fazer divulgação a outro nível. Nós temos aqui uma aposta, e que nos medievais nós temos essa constatação. É um momento, e é importante
que se diga, e eu afirmo, eu sou fã incondicional dos Dias Medievais, sempre fui. Acho que é um marco que ficou nesta história. Acho que os Dias Medievais fizeram a história e estão a fazer história. Foi uma boa ideia, na verdade. Foi excelente. Trouxe dinamismo, trouxe desenvolvimento, trouxe um alinhar na economia local que não tínhamos, potencializar as associações, é um facto. Agora, passado 20 anos, temos que criar inovação, temos que criar outra dinâmica, temos que nos sentar com as partes envolvidas, até mesmo com quem foi o mentor deste projeto. É importante ouvir e pensar, mas vamos todos nos sentar, é assim, há que inovar. Não podemos perder a qualidade dos Dias Medievais, mas temos que criar inovação. Como é que o vamos fazer? Porque só quem temos a ganhar, Castro-Marinhos, castro-marinenses é que têm a ganhar. Porque efetivamente é um marco em Castro-Marim, fez história. Castro-Marim faz parte da história de Portugal pelos Dias Medievais. Toda a gente conhece Castro-Marim pelos Dias Medievais. Eu conheço imensos momentos medievais, até mesmo na vizinha Espanha, até mesmo em Portugal. E eu digo que eu só consigo comparar os Dias Medievais de Castro-Marim a Santa Maria da Feira. Não consigo comparar a mais nenhum que são realizados no país, olha que eu conheço imensos. Portanto, o nível é elevado. É elevado, mas temos que melhorar. Temos que criar inovação, porque podemos sempre melhorar. Muito bem. Falámos já do emprego, de como é que se pode calcular a criação de emprego e desenvolvimento económico, a fixação dos jovens, travar a desertificação, dinamizar as várias freguesias. A nível de governança, já aqui referiu que é importante haver o diálogo entre as várias partes, nos vários setores. Nós, no Baixo Escaladiana, e esta questão é recorrente aos candidatos, temos aqui alguns exemplos de governança. A Associação Terras de Baixo Escaladiana em Alcotim, que serve os fundos comunitários mais para o desenvolvimento do interior. Temos a Associação Odiana, portanto, que é uma associação intermunicipal, na realidade, que serve 3 concelhos, que tem trabalhado os fundos comunitários. Temos Castro-Marim está integrado na Eurocidade do Guadiana e, portanto, que ambiciona ser um agrupamento, não é? Ter uma figura jurídica para poder candidatar-se a fundos comunitários. É importante esta governança, mantê-la, dinamizá-la. Como é que olha para tantos instrumentos de governação, em que às vezes pode não haver dinheiro dentro da Câmara, mas há no parceiro? Como é que olha para estes instrumentos? Como é que gostaria de encará-los caso ganhassem então estas eleições de 1 de outubro? Essencialmente parceiros. Parceiros num desenvolvimento sustentável e um desenvolvimento partilhado. Temos que nos sentar à mesa, conversar e agir. E em relação à Eurocidade, aquilo que eu sinto é que temos um potencial enorme que não tem sido bem aproveitado. Aliás, se perguntarmos, mesmo aqui em Castro-Marim, o que é Eurocidade, essa simples pergunta, os nossos jovens não sabem responder. Os nossos eurocidadãos não saberão responder. É isso que eu sinto. Portanto, alguma coisa falhou. Falhou em termos de dinâmica, falhou em termos de ação, em termos de organização, mas é um potencial. Eu acredito na Eurocidade. Portanto, se for eleita, não sai da Eurocidade? Não, isso está fora de questão. Eu acho que é um potencial e Castro-Marim tem que se tem que se sentir, a Eurocidade tem que sentir que Castro-Marim está ativo e é um parceiro, mas também tem que dar, mas também tem que receber. E a Eurocidade pode dar muito a Castro-Marim. Nós temos muito para dar, em tudo na vida é um conjunto de trocas, de negociações. Ainda há pouco referiu a questão do turismo vindo de Espanha, portanto, estando aqui a Ayamonte incluído nesta Eurocidade, é uma porta de entrada ou de saída, digamos assim. Exato, a Eurocidade é um polo dinamizador de tudo aquilo que nós possamos fazer. Dar-nos escala a Castro-Marim. Dá escala a Castro-Marim, tal e qual. É isso mesmo. A nível da Associação Terras Baixo Escaladiana, gostaria de conhecer mais a fundo, conhece bem essa associação? Como é que olha para uma associação que dinamiza fundos para o interior? E já agora referir também o facto de estarmos inseridos numa euro-região, que inclui o Alentejo, o Algarve e a Andaluzia. Portanto, também é aí uma plataforma, não é, de entendimento. É assim, ainda não tive muito contacto. Ainda está a fazer esse trabalho? Ainda estou a fazer esse trabalho de recolha, de procura, mas tenho uma visão estratégica para aquilo que penso, que é todos nós temos que pensar aqui também numa globalização à escala pequena. E temos riquezas, desde o Alentejo até a parte do Algarve, o Alcotim, Castro-Marim, temos riquezas que podiam ser
potencializadas precisamente com projetos e com candidaturas que muitas vezes nós não temos conhecimento. E esta estratégia da Terras Baixo Guadiana tem sido desde o início o Rio Guadiana, o eixo central da sua estratégia. Faz sentido para si olharmos para o rio com outros olhos? Faz sentido. E se olharmos para aquilo que foi dinamizado precisamente no concelho vizinho de Alcotim, eu acho que tem todo o sentido darmos continuidade a esse núcleo que começou agora a desenvolver-se em Alcotim, há cerca de 2 anos, precisamente tendo como foco o Rio Guadiana. É uma continuidade, tem que haver uma continuidade e é a minha pretensão dar continuidade a projetos relacionados com o Rio Guadiana, não só aqui com esta margem, mas com a margem do lado, com a margem da Ayamonte, que estamos aqui mais próximos. Também dinamizar em termos de Rio Guadiana, potencializar, que seja uma parte turística, mas tem que se fazer algo. A nível da Odiana, a sede é em Castro Marim, portanto aí cresce outra responsabilidade, quanto mais não seja a moral de ter aqui ao lado da porta a associação. Como é que encara um desenvolvimento diferente da associação? Como é que olha para estes 20 anos de atividade, fundos comunitários? Cada vez há menos fundos, cada vez há menos dinheiro? Eu penso que a associação Odiana tem que também inovar. Nós sabemos que os fundos cada vez são menores. Agora temos que centralizar esses fundos e as candidaturas e dar visibilidade a essas candidaturas. Porque temos candidaturas excelentes e temos projetos que estão candidatados neste momento e pode ajudar também a desenvolver também Castro Marim. E é essencialmente isso que me move. Eu acho que a Associação Odiana tem todo o potencial, mas tem que ser concertado, os projetos têm que ser concertados. Eu não consigo ver a Associação Odiana e quero que não tenha outro sentido negativo, que seja só uma entidade formadora. Não, tem que ser muito mais que isso. Tem que ter a divulgação, tem que ter o impacto e os projetos têm que estar, têm que ser equacionados precisamente também pelo Executivo da Câmara. E se temos esses projetos candidatados e se temos esses projetos que podem ser dinamizados, também temos que ser agentes para dinamizar esses projetos aqui na Associação Odiana. E principalmente, mas também trazer inovação. Eu acho que é necessário dar outra dinâmica, porque eu lembro-me de outros tempos em que a Associação Odiana era um vínculo em Castro Marim. Todas as pessoas falavam da Associação Odiana e talvez pela perda também de candidaturas, talvez pelos fundos que foram sendo cada vez mínimos, mas que houve uma quebra na dinâmica da Associação Odiana em termos de desenvolvimento territorial destes 3 conceitos. É isso que temos que apostar. E não pode ser só Castro Marim, tem que ser Alcotim, tem que ser Vila Real de Santo António, porque com as sinergias dos 3 conceitos, tudo o que nós temos de bom de cada concelho, porque se Alcotim tem uma parte já em termos de desenvolvimento, estou a falar em termos do Rio Guadiana, Vila Real tem em termos da parte de comércio e em termos de toda uma dinâmica, de hotelaria, toda essa situação, temos que arranjar projetos em que consigamos agrupar os 3 conceitos, se é que temos um desenvolvimento do Baixo Guadiana. De outra forma, se continuarmos, como eu disse, cada um com os seus projetos, cómodos naquilo que fazemos, no melhor que fazemos e fazemos o melhor que podemos, é verdade, mas se nos fecharmos não conseguimos desenvolvimento deste Baixo Guadiana em todas as áreas. E ficávamos aqui muito mais tempo e muito fica sempre por dizer, mas uma questão mais final, mas que acredito que mexa muito enquanto candidata consigo, que tem que ver com a parte, o que é que as pessoas lhe pedem? Já está na rua, a campanha na fase em que vamos para o ar estará também na rua, é uma altura de ouvir o que quer e o que não quer, não é? Exatamente. Há pedidos com certeza aos quais responde que sim, porque considera serem possíveis, outros dirá não sei se conseguirei, não é? Mas o que é que as pessoas pedem? O que é que as pessoas lamentam mais, Célia Brito? É assim, é curioso. Nós, candidatos, às vezes pensamos em ideias megalómanas, de grandes projetos.
E aquilo que as pessoas nos pedem é o dia-a-dia, são as necessidades do dia-a-dia. Ainda há muita gente que precisa de apoio diário para uma subsistência digna? Tal e qual. Pedem-nos a habitação social. E que respostas há para a habitação social? Neste momento parece que está a desenvolver a habitação social em altura. Parece que está a caminhar e connosco vai ser terminado quanto antes. Mas eu penso que essa resposta pode ser dada pelas casas degradadas, que algumas já são património da Câmara. E podemos requalificá-las e então colocar, não só com rendas sociais, mas também tendo a possibilidade de compra. Porque nós sabemos que os jovens, hoje em dia, um jovem que inicia a vida, não tem possibilidades de adquirir um imóvel e cada vez menos, um imóvel para se fixar. E nós temos, neste momento, em Castro Marinho, imensas casas degradadas e muitas até que já são património da Câmara. Portanto, isso são meios com os quais não gastamos muito, é preciso olhar para eles, é preciso olhar para aquilo que temos e melhorar e requalificar aquilo que temos. E depois também nos pedem o emprego, a falta de emprego, o emprego para o filho, Portanto, isso também é uma lacuna e a Câmara não pode continuar a ser a entidade empregadora neste Conselho. Portanto, só com um desenvolvimento e um planeamento e estratégia é que nós conseguimos ir ao encontro destas pessoas. Eu não posso dizer que o facto de ser Presidente da Câmara, que tem emprego, claro, isso era cómodo. Eu não farei isso. Não sou desonesta para com as pessoas. Tudo farei para os ajudar nesse sentido, para trazer empresários para este Conselho e potencializar mais postos de emprego neste Conselho, que é isso que se pretende. Mas não esperem que eu diga a todos, sim, não tem problema, não sou assim. Não Mas acredita que o emprego surge através do desenvolvimento económico e não no funcionamento público de entidades? Não, claro que não. Tem que vir no exterior. Tem que vir com desenvolvimento do exterior. Mas temos que estar abertos a essa procura. Porque há procura. Eu tenho tido imensos empresários que têm vindo ter comigo e querem investir em Castro Marinho. E porquê que não investem? O que é que lhe dizem? Quais as dificuldades de Castro Marinho? Aquilo que lhe é transmitido, na verdade? Que muitas portas se têm fechado. Que a Câmara não tem sido parceiro nesses projetos. Não tem sido uma ajuda para o desenvolvimento desses projetos. E, inclusive, tivemos vários empresários até a nível de querer investir no autocaravanismo no Conselho. E que não, tudo tem sido dificultado. Isso é o que me transmitem. E que esperam que esta mudança, esperam com grande ansiedade que esta mudança se efetive mesmo. Porque é necessário mudar, é necessário trazer algo novo, é necessário trazer sangue novo a este Conselho. Sangue novo e novidade, sendo uma mulher candidata, não teme o facto de ser uma figura feminina na rua e a liderar esta equipa? Não, primeiro porque tenho tido muita experiência a nível de gestão de recursos humanos. Desenvolvi atividades de chefia desde Vila Real de Santo António até Castro Marinho, portanto nunca me assustou, trabalhei sempre com homens e mulheres, nunca me assustou. E acho que os anos que tenho de experiência profissional, às vezes eu costumo dizer, os chefes entram, passam, saem, nós ficamos. E é algo que eu já não me inibo de dizer, e aquilo que tenho a dizer digo, e sou muito frontal, e sou muito lutadora e muito guerreira, portanto não me assusta. Pelo contrário, eu acho que as mulheres têm muitas capacidades, que os homens têm outras, mas nós temos algumas. Temos a parte do afeto, que é muito importante gerir com afeto, motivar os nossos funcionários da Câmara, os nossos funcionários da empresa, através do afeto, através da confiança e da competência. E o gerir pessoas é uma situação que não me preocupa minimamente, porque o facto de ser mulher, o facto de ser mãe, traz realmente um acréscimo, mas nós temos uma capacidade que está estudada e que é cientificamente provada. Conseguimos fazer uma, duas, três coisas ao mesmo tempo, que os homens não. Está contente de ver tantas mulheres, porque podemos falar em tantas, são 3. Se não me falha a memória, mulheres a candidatarem-se no Baixo Guadiana. É verdade. Nunca se viu tantas mulheres cabeça de lista. Isso também é satisfaz, não faz? Satisfaz. Esquecendo os partidos. Sim, exatamente, satisfaz. Satisfaz porque nós não temos, nós mulheres temos que nos afirmar por aquilo que somos, não por aquilo que os outros querem que nós sejamos. Temos que ter provas dadas. E as provas foi que eu cheguei até aqui onde cheguei e fui aprovada numa comissão política com 80% de homens.
É isso que é preciso ver. Agora, a fragilidade da figura da mulher, como às vezes querem passar, como às vezes querem impor, é muito boa pessoa, mas se calhar não tem a capacidade para... Não me assusta absolutamente nada, porque acho que tenho provas dadas a nível profissional, a nível político, tem-me imposto naturalmente. Naturalmente, quer a nível local, quer a nível regional, quer a nível nacional, porque eu tenho o privilégio de pertencer à Comissão Nacional do Departamento das Mulheres Socialistas. Para mim é excelente, foi uma caminhada progressiva, uma caminhada de valor, porque se não tivesse valor não tinha tido esta caminhada, se não tivesse valor, nem competência, nem capacidade, não tinha chegado onde cheguei. Tinha ficado pelo caminho. Tinha ficado pelo caminho. Muito obrigada, Célia, por esta entrevista. Obrigada eu. Obrigada.